assim a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Verso 21 em diante, vamos ler juntos? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Verso 31, lê comigo. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Vamos orar? Pai do céu, abençoa nossas vidas, nossas famílias e dá-nos discernimento, Senhor, para discernir os tempos e as épocas, discernir, Senhor, o que necessitamos de saber e fazer para que tenhamos plena sabedoria. Nos ajude, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma bênção para a nossa casa, para os nossos filhos. Aqueles que são pais, e aqueles que ainda um dia serão pais, ajuda-os, Senhor, a serem sábios no procedimento para com a vida dos seus filhos. E cura cada pai aqui, Senhor. Restaura relacionamentos. Nós te pedimos em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele impactou a minha vida por muito, e ele tem uma aplicação primária, uma aplicação excelente, completamente voltada para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer uso desse texto aqui, uma aplicação secundária para falar com os homens, para falar com as irmãs, para falar com os pais, para falar com as mães, para falar com os educadores. E extraímos aqui alguns princípios para nós lidarmos com a vida dos nossos filhos, para nós aprendermos a lidar com as fases, né, que aqueles que nos cercam podem vir a atravessar. Essa é a minha intenção hoje aqui. Esse aqui conta a história de um filho que se desviou. E a pergunta é: por que filhos de pais crentes se desviam da fé? Por quê? As respostas, elas são inesgotáveis. Diversos motivos podem levar. Mas a questão aqui é que esse filho, ele se desviou
do conselho do pai, do conceito do pai. Na verdade, na raiz, ou no âmago, ou no centro da proposta que essa parábola nos traz, está falando de gente que do Pai Celestial se afastou, de Deus completamente, se distanciou. Mas esses distanciamentos, esses afastamentos, ou essas fases de rebeldias, ou essas fases de desobediência dos nossos filhos, via de regra, esses momentos têm 3 estágios. Existem 3 estágios em uma rebeldia típica de um filho ou de uma filha. 3 estágios. Esses 3 estágios, quando a história termina bem. Quando a história termina bem, e para que nós cooperemos, para que a história dos nossos filhos terminem bem, é de suma importância que eu e você saibamos o que fazer em cada fase com os nossos filhos. O que eu faço nessa fase, pastor? O que eu faço naquela fase? E que fases são essas de um desvio, de uma desobediência, de uma rebeldia, de um afastamento de Deus e dos princípios do lar, familiares? O que eu faço? Como eu lido com isso? Como o Senhor, nessa parábola, lidou com essa situação? É sobre isso que eu quero dividir, compartilhar com os irmãos. E a minha intenção é que, no final desse encontro, a gente ore por algumas coisas. Primeiro, a gente ore para pedir a Deus sabedoria, para identificar, opa, essa aqui é a fase, exige esse comportamento meu. Segunda coisa é que nós tenhamos coração para fazer aquilo que é necessário fazer naquela determinada fase. Porque se as fases da rebeldia, elas existem, eu vou mostrar para os irmãos, à luz da parábola do filho pródigo, essas fases elas existem, então eu preciso saber lidar com elas. E eu tenho que ter coração, eu tenho que ter estômago para lidar com cada uma dessas fases. Porque nós, principalmente, os historiadores dizem, os sociólogos dizem, que nós, sul-americanos, nós somos mais doces, mais melancólicos, nós somos mais afetivos do que outros países. A gente lida de outra maneira com os nossos filhos, diferente de alguns países que não lidam como a gente lida. Isso é cultural. Então nós precisamos ter estômago, ter coração para abençoar nossos filhos, a fim de que o final também tenha um final feliz. Quem quer que seu filho tenha um final feliz, diga amém. Mas todos eles, nós passamos, grandes homens passaram por fases difíceis, de incompreensões, de rebeldia, de distanciamento da verdade, da coerência, do bom senso. E nossos filhos podem se afastar do bom senso, da coerência, do conselho, da sabedoria. E como lidamos com isso? Como o Senhor, Ele lidou com isso? Agora, eu queria a sua atenção, porque eu queria fazer 2 coisas ao mesmo tempo aqui. Da mesma forma que eu quero estar falando de você e eu, como pais, e a nossa relação com os filhos, eu também quero estar falando da relação de Deus como pai com você. Então, é análogo, é algo assim que eu quero fazer, puxando para os 2 lados, a fim de que a gente tenha esse total aproveitamento aqui desse momento. E as fases, elas estão explicadas aí no texto. O texto ela é flagrante a gente perceber quais são as fases dessa rebeldia, dessa rebelião, dessa desobediência, à luz desse enredo que Jesus criou na parábola do filho pródigo. A primeira fase é a fase da rebelião. A segunda fase, estágio, é o estágio da reavaliação. E o terceiro é o estágio do retorno. Então, você pode ler comigo? Rebelião, reavaliação e retorno. Só que existe uma sapiência, uma maneira peculiar de lidar com cada uma dessas fases. Se o pai ou a mãe não sabe lidar com propriedade, não sabe lidar, com essas fases, se eu me comporto errado, quando os meus filhos entram na fase da rebelião, eu posso comprometer o final da história. Se eu não me comporto bem quando eles estão se reavaliando, e eu me intrometer nisso, eu posso atrapalhar. E se eu não estiver também fazendo a coisa certa na fase do retorno, eu também posso inviabilizar um bom final. E nós precisamos ter coração para ver isso aqui. E eu queria que você, por favor, me acompanhasse. O primeiro estágio é rebeldia. É o versículo 12. Lê comigo. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Essa foi a fase da rebeldia. Ele pede ao pai que lhe reparta a herança,
mas a herança só era repartida com o óbito do pai, com a falência do pai, com a morte do pai, aí se daria. Então ele diz: pai, eu quero o seu dinheiro, mas eu não te quero. Pai, eu quero os benefícios que a nossa família acumulou, mas eu não quero ficar, eu não quero estar contigo, e eu quero sair para curtir a vida do jeito que eu quiser. Essa foi a primeira fase. Isso foi uma rebelião. Ele se rebelou contra o pai. Na verdade, Jesus, quando conta essa parábola, dentro do contexto da época, quem ouviu essa parábola sentiu ódio desse menino. Esse menino foi odiado por quem ouviu essa parábola. E principalmente, muito mais naquela época, né, famílias patriarcais, onde uma cultura completamente, né, voltada, engessada e voltada, né, para a solidez da família. Então, esse menino foi odiado, mas ele estava numa fase rebelde. Esse pai, ele cooperou para que o final fosse bom. O que esse pai fez? Bom, nessa fase da rebeldia, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aqui, obviamente, né, irmãos, eu não estou falando, né, de crianças, eu não estou falando dessas crianças aqui do coral. Eu estou falando desse filho, né, que se emancipou, né, que já tem idade para ir e vir, né, que já pode arcar com os seus compromissos. É sobre esse perfil aqui. A gente não está falando sobre essa idade. E que Deus nos livre que esses que estão nessa idade tenra ainda aqui, ao chegarem na idade emancipados, ou quem sabe, né, na adolescência, já começa a querer dar os seus pulos e agir como agiu o pródigo. Querer curtir a vida a seu bel prazer, né, desonrando seu pai e não vivendo dentro dos princípios da sua mãe. Que Deus nos livre disso. Amém? Então, a gente está falando aqui de filhos adultos. E hoje seus filhos são pequenos, daqui a pouco já estarão adultos, daqui a pouco já emancipados, daqui a pouco já namorando, se casando e por aí vai. Então, como é que esse pai lidou com isso? Primeira coisa que você tem que fazer, nós temos que fazer na fase da rebeldia, ele quer ir embora, é deixar ir. Fala para o teu vizinho, tem que deixar ir. Tem que deixar ir. Quer ir embora? Tem que deixar ir. Obviamente, né, se ela tiver 5 anos, 12 anos, você não vai deixar ir. Quem já entendeu isso, diga amém. É adulto. Então, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vendo absolutamente. Versículo 13, nós vemos aqui uma ausência de interferência do pai. Nós vemos aqui uma ausência, né, de proibição do pai, porque ele tinha idade para ir e vir. E o pai simplesmente deixou ir. Nós precisamos deixar ir. A Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante. Como dói o coração, né, o filho tomar um posicionamento distante daquele que de nós recebeu. Como dói o coração saber que o filho está tomando um posicionamento distante, né, da fé, do legado, do exemplo, né, enfim, que ele recebeu desde criança. Mas ele toma essa decisão e nós não podemos proibi-lo, não podemos amarrá-lo, não podemos detê-lo, não podemos aprisioná-lo, não podemos algemá-lo, nós podemos deixá-lo ir. E nessa fase, é muito importante você deixá-lo ir. É importante, se ele já é adulto para isso, se ele tem saúde para isso, se ele tem cognição para isso, se ele tem maturidade para isso, deixa-o ir. Ele quer ir, ele precisa ir, então deixa-o ir. Provavelmente, né, a coisa mais difícil na paternidade é a gente saber o que fazer em cada estágio. O que eu faço em cada estágio? Como eu lido, né, com cada um desses estágios? O que eu faço nessa hora? O que eu faço naquela hora? A gente tem aqui, irmãos, alguns exemplos do que fazer. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, mais ou menos, o que a gente faz. Porque saber quando segurar e quando deixar ir. Deus tem que dar muito discernimento para nós. Quando é que eu seguro, pastor? Quando é que eu deixo ir? E quando eu deixo ir? E quando eu seguro? Nós precisamos ser orientados por Deus. Deus precisa orientar a gente. Quando essa fase de idade chega, quando esse momento chega, Deus precisa discernir você. Não é algo que alguém vai dizer, mas é uma direção que deve vir direta da parte de Deus para o seu coração, à luz da palavra, e para você discernir que momento é esse. Eu quero lembrar os irmãos que eu vou estar falando aqui também de duas coisas, da nossa relação com nossos filhos, da nossa relação com Deus. Porque se você quiser se afastar de Deus, se você quiser largar a presença de Deus, eu quero dizer para você, diga para o seu irmão, Deus vai deixar você ir. Deus vai deixar você ir. Deus não vai amarrar você, colocar um anjo na porta e dizer aqui você não sai. Somos livres. Deus livre-arbítrio. Ele vai deixar você ir. Ele não vai amarrar você. Se essa é uma decisão do fundo do seu coração,
né, largar ele, abandoná-lo, não ter comunhão com ele, não estar à mesa à ceia. Então, ele vai deixar você ir. E aí, assim se segue. Em segundo lugar, meus irmãos, você precisa deixar eles cometerem seus próprios erros. Nós precisamos deixá-los cometer os seus próprios erros. O versículo 13 vai dizer ainda: passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá investiu e cresceu. E lá monetizou e prosperou. Não. Ele gastou todos os seus bens. Ele gastou de forma dissoluta, de forma não recomendável, de forma não aprovável. Ele fez isso. E à luz da parábola, esse pai estava ciente de tudo que estava acontecendo. E ele deixa cometer os seus próprios... Há pais que não deixam os filhos cometerem os seus próprios erros. Esses têm idade para sofrer as consequências, né? A gente sabe que algumas dessas crianças, principalmente do primeiro coral, se elas botarem a mão na tomada, elas vão tomar um choque, elas podem passar mal, podem vir até a morrer, de repente, dependendo do choque. Então, nós não podemos deixá-los cometer o erro, né, de colocar a mão na tomada. Não é sobre eles que a gente está falando, mas sobre esses que já são mais adultos, são menos crianças, ou estão na fase da adolescência e tomam uma postura... toma uma postura de adulto, ou já são jovens adultos. Enfim, você precisa discernir que momento é esse, né, em que dimensão esse erro está acontecendo, e em que dimensão você deve deixar com que eles cometam os seus próprios erros. Provérbios capítulo 20, eu acho que dá para você ver, eu coloquei até em 2 versões aqui, ó. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Na minha versão, ela diz assim: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. Há pais hoje que não deixam seus filhos eles colherem, né, as consequências dos seus próprios erros. E não deixa o filho cometer erro. E está sempre intervindo. Esses são pais e mães que não sabem se comportar na fase da rebelião. Esse é o primeiro estágio, o estágio da rebelião. A gente precisa. E haja coração. Repete comigo, haja coração para isso. Porque a gente ama, a gente não quer ver, a gente sabe onde vai dar isso. A gente já viu esse filme, a gente sabe onde vai dar, mas haja coração, nosso coração fica apertado e a vontade é de nós, de novo, pegarmos no colo, ninarmos e botarmos no berço. Mas nós não podemos fazer mais isso. Passou a fase, passou a idade, passou o momento, e agora então eles precisam arcar com os seus próprios erros. Esse pai, que configura aqui a parábola do filho pródigo, é o próprio Deus, um Deus de bondade indescritível, de um amor, irmãos, um amor inenarrável. É esse pai aqui, melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que todos nós juntos. Mas ele, na fase da rebelião, foi exatamente assim que ele se comportou. Foi exatamente assim que ele lidou com essa situação. A terceira fase, meus irmãos, a terceira atitude dentro dessa fase do estado da rebelião é você os deixa colher as consequências de suas escolhas. Normalmente, o que a gente é clássico, né? É popular, a gente vê o pai dizendo assim: aconteceu isso, meu filho está colhendo aquilo. Não, meu filho vai passar por isso não. Eu passei por isso, meu filho jamais passará por isso. Eu errei também, ninguém me ajudou, mas eu agora ajudo meu filho. Pois bem, o que forjou o seu caráter foi Deus providenciar de ninguém ter te ajudado, você segurou aquelas circunstâncias, isso forjou em você uma pessoa melhor, mais criteriosa, com mais domínio próprio. Nós hoje somos uma geração que dizemos: não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. E nós não deixamos eles sofrerem as consequências. O texto vai dizer que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O pai nada fez. Passou necessidade e nada fez. E esse pai é o Deus de amor. Então ele se foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela cidade e o mandou para os campos para guardar porcos. E o pai nada fez. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Repete comigo: e o pai nada fez. Está fraco. Nosso coração nem consegue falar isso, né? Como é que eu não vou ajudar a minha gatinha, a minha bonequinha, o meu garotinho? Repete comigo: e o pai nada fez. E o pai nada fez. Só que esse pai, em nada fazer, estava fazendo o melhor. Só que esse pai, em deixá-lo colher as consequências dos próprios erros, em deixar cometer os seus erros, em deixá-lo ir, esse pai estava fazendo o melhor. E você viu o desfecho final. Porque esse pai, se ele se comporta de maneira
inadequada, equivocada, errada, indevida, em alguns desses estágios, provavelmente o final não seria aquele. Mas nós, tomados de um amor melancólico, de um romantismo exacerbado pelos nossos filhos, nós intervimos e não nos comportamos como deveríamos nos comportar nesses estágios da rebeldia, da rebelião, ou do afastamento de Deus ou dos nossos padrões que recebemos para salvaguardar a nossa casa e a nossa família. Portanto, irmãos, nós precisamos olhar para isso. A desobediência machuca. Já nossas crianças do berçário precisam entender que a desobediência machuca. As nossas crianças do maternal precisam entender que a desobediência machuca. Que a desobediência tem consequências, sim. Então, não obedeceu, as dores virão. Eu não posso poupá-los das dores da desobediência. Senão, essa dor ela não vai ser pedagógica. Não vai ser uma dor pedagógica. A intenção é que a dor seja um professor. Seja um mestre para os nossos filhos. Nossa, eu desobedeci, eu aprendi. Ah, não, eu desobedeci, mas meu pai logo veio e resolveu tudo. Minha mãe resolveu tudo. Eu nem sofri. Então, disso também nada aprendi. A verdade é que nós precisamos sim de afirmar sempre a nossa presença e o nosso amor. A nossa presença e o nosso amor precisam estar sempre ali, constante na vida dos nossos filhos. Na verdade, irmãos, é necessário que a gente ore hoje aqui. Como eu disse, vou repetir. Primeiro, para a gente discernir que estágio é esse desses nossos filhos. Ou que estágio serão futuramente que a gente vai encarar. E segundo, que nós saibamos o que fazer. Terceiro, que nós tenhamos coração para fazer o que tem que fazer para nós cooperarmos com o final feliz. Quem quer que o seu filho tenha um final feliz, diga amém. Se você não controla os seus filhos, você não é responsável por suas ações. Então, até uma determinada idade, você controla, porque eles precisam ser controlados para andar, para comer, para tomar banho, né, para estudar. Mas depois que eles têm esse domínio, você para de ser responsável pelas atitudes deles, eles passam a ser eles mesmos. Deus é um pai, irmãos, perfeito, nós sabemos disso. Mas ele tem filhos rebeldes e imperfeitos. Deus, ele é perfeito, mas tem filhos imperfeitos e rebeldes. E esses somos nós. E nós, por melhores pais que sejamos, não se culpe. Pode acontecer de você ter um filho numa fase rebelde, né, e também caducando aí nas suas imperfeições. Isso é humano, isso faz parte da vida. Existe hoje algo que nós precisamos fugir disso. É a idolatria da família perfeita. Alguns de nós idolatramos o perfil, a silhueta, o retrato de uma família perfeita. Eu quero dizer para você que essa família, ela não existe, que isso é uma idolatria. Não existe família perfeita. Todos nós, irmãos, temos as nossas incoerências, as nossas incongruências, todos nós temos as nossas contradições, e Deus usou famílias imperfeitas para fazer a sua obra e para fazer com que o Evangelho tivesse chegado até aqui, a mim e a você também. A responsabilidade, irmãos, é dos filhos que decidiram se rebelar. Eles são responsáveis. Nós não somos responsáveis quando nossos filhos se rebelam. Eles são responsáveis por terem se rebelado. Então, esse é o comportamento que a gente faz nesse estágio 1, que é o estágio da rebelião, onde eles se rebelam. Agora tem o segundo estágio. É o estágio que oramos. Inclusive, você tem que orar para que eles cheguem nesse estágio. Não permaneçam a vida toda no estágio da rebelião, mas que eles cheguem no estágio da reavaliação. É o segundo estágio. Veja que esse menino ele chegou no estágio da reavaliação. Você pode ler comigo? Só para você não se perder e acompanhar. Vamos ler juntos? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu têm pão com fartura? E eu aqui, lê comigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele está agora na fase da reavaliação. O negócio ficou ruim para ele, o negócio ficou estreito, o recurso acabou, os amigos foram embora, agora ele não tem dinheiro para pagar o boleto, não tem dinheiro para pagar a conta, não tem onde morar, não tem, então ele vai entrar. Só que tem pai que não deixa essa fase chegar. Essa fase chega nunca, porque está sempre suprindo na fase lá da rebelião. Fica tomando conhecimento e supre na fase da rebelião. Então essa fase da reavaliação não chega nunca. Nós, irmãos, só nos reavaliamos como chegamos à lona de fato, de verdade. Uma vez, nós tínhamos aqui um dependente químico
e precisávamos interná-lo. Nós ligamos, né, para o pastor da cidade, o pastor Elias. Ele estava com um trabalho, né, de recuperação, e ele me perguntou assim: ele já chegou no fundo do poço? Eu falei: o quê? Ele já chegou no fundo do poço? Não, está acontecendo isso. Aí ele falou assim: não manda não, pastor Edilson, não vai adiantar. Ele não está reavaliando ainda a vida dele. O dia que ele perder tudo, o dia que não tiver nada, ele vai começar a se reavaliar. E você manda ele para cá que a gente ajuda ele. Se mandar antes, não tem utilidade aqui. Ele não chegou na hora certa. Então, essa fase da reavaliação é o segundo estágio, e há o que fazer. E há um comportamento aqui, irmãos, que é um comportamento adequado, propício para esse momento dessa reavaliação. Porque tudo, irmãos, se resume a uma diferença em atitude. Agora a atitude dele é diferente. Agora ele está internalizando uma outra atitude. Agora ele está refletindo sobre uma outra atitude, porque ele não tem saída. Ele não tem mais saída, ele não tem mais recurso, ele não tem mais amigos. Acabou os amigos, acabaram os recursos. Boa parte daqueles que estão no primeiro estágio da rebeldia tem recursos, seja financeiro, seja saúde, e tem amigos, tem patrocínio, tem ajuda, e esses por aí se vão. Mas o texto aqui diz, irmãos, que é uma mudança de atitude. Enquanto você espera por uma reavaliação, a gente tem que tomar 3 decisões. E todo pai e toda mãe tem que saber de cor quais decisões, quais posturas, quais comportamentos tomar num momento como esse. Primeiro, ore por eles. Diga para o seu vizinho: ore por eles. É o joelho. Tem mãe que fica falando com o filho. Na fase da rebeldia, onde tem o que se fazer, não tem. E na fase que está se reavaliando, também não tem. É Ele Deus. Não há mais ninguém que possa ajudá-lo. É Ele Deus. Não te ouviu no início, não vai te ouvir durante. Quando cair no buraco também não vai te ouvir. Ele Deus, espera. E ore. Fale mais com Deus sobre o seu filho do que falar sobre Deus para o seu filho. Fale mais com Deus sobre o seu filho do que falar para o seu filho sobre Deus. Então ore. A oração muito pode pela sua eficácia. Deus, irmãos, Ele atende a nossa oração. Deus, Ele atende o nosso clamor. Deus quer que nós clamemos, que nós oramos. Se eu pudesse, chamaria para testemunhar. Muitos desacreditaram da oração. Muitos aqui começaram a vida na igreja no culto de segunda-feira, orando pelo marido, orando pelo pai, orando pelo irmão, orando por um milagre, mas já não oram mais tanto assim, não há mais essa necessidade. A verdade é que nós precisamos orar pelos irmãos. Segunda coisa a fazer é entregar seus filhos para Deus e nas mãos de Deus. Entregue-os nas mãos de Deus. Não estão nas nossas mãos mais. Eles precisam estar nas mãos de Deus. Entregue a Deus, confie em Deus, lance sobre Deus a sua preocupação, lance sobre Deus a sua ansiedade, lance sobre Deus o seu choro, lance sobre Deus a sua lamúria, lance sobre Deus a sua agonia de alma, de mãe, de pai, lance sobre Deus a sua dor. É nele que nós vamos encontrar consolo, acolhida, esperança, e não nos sinais dos nossos filhos, nesse momento, né, que eles estão de reavaliação. Terceiro lugar, espere. Fala para o teu vizinho: espera. Espere pacientemente pelo retorno. Espere no Senhor. Espera no Senhor. Não espere confiando no seu filho. Espere confiando no Senhor. Não espere confiando nesse mundo. Espere confiando no Senhor. Ponha a sua confiança no Senhor. De que as suas orações, de que a sua entrega a Ele é um ato de fé que traz, irmãos, graciosamente da parte de Deus, um retorno de uma intervenção divina, do convencimento do Espírito Santo na vida dessa pessoa que não está vivendo nos moldes, né, que você gostaria, segundo a palavra de Deus e segundo Cristo Jesus. Espere por retorno, arrependimento e mudança. Essa fase, se você nessa fase, não, eu vou ajudar, não é fase de ajudar, é fase de orar. É fase de esperar, é fase de colocar nas mãos de Deus. E esse pai aqui, foi exatamente isso que ele fez. Enquanto esperava, e se soube, acredito que soube, é uma parábola, né? Então não é uma história que de fato ocorreu com personagens que viveram, mas ele está exemplificando, tanto que eu disse no início, né? A aplicação desse texto, ele é primário, é uma outra aplicação mais profunda. Nós já até demos um curso aqui na igreja sobre Lucas 15, né, para alguns irmãos, quem sabe possamos dar de novo. Lembra que eu estou falando
eu estou falando de duas coisas aqui ao mesmo tempo, da sua relação com o seu filho e da sua relação com Deus, Pai também. Sabe, irmãos, nós que de Deus nos afastamos, precisamos reavaliar e ver que os recursos estão acabando, que os amigos estão indo embora, que nós não temos fôlego fora da presença de Deus, que não há alimento melhor que não seja o próprio Cristo para as nossas vidas. E nós precisamos nos lembrar que Ele é um Deus amoroso, de braços abertos está, e certamente vai receber qualquer um de nós de volta que dele se afastou. Reavalie a sua vida, à luz da circunstância, à luz da ausência de Deus, à luz do que esse mundo está oferecendo, esse mundo que jaz no maligno, que Deus considere aí a sua vida. Terceiro e último estágio é o estágio do retorno. Consegue ler comigo o verso 20? Lê comigo. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou. Então a gente chega aqui ao terceiro estágio, e nesse estágio nós também temos comportamentos, que estão clareados, iluminados, explicitados aí na palavra. Só você ler de novo em casa que você vai ver. Por exemplo, na primeira parte do versículo 20, ame seu filho fielmente. Ele voltou, ele mudou de postura, ame-o fielmente. Externe esse amor, exemplifique esse amor, concretize esse amor em atos claros, públicos, sabe? E atos que de fato vão aquecer o coração, do seu filho, da sua filha nessa fase. Ainda, o texto diz: seu pai o viu e encheu-se de compaixão. É compaixão, é digno de compaixão quem de Deus se afasta, é digno de compaixão quem, do ninho do seu lar se afasta, abrindo uma cisão, uma discórdia, uma indiferença, e quebra os laços e quebra a comunicação. É digno de compaixão. Mantenha o seu coração aberto para receber, para perdoar e para amar. Ainda que você tenha sido ofendido, e esse pai foi ofendido, ainda que você tenha sido ultrajado, maltratado, desmerecido, desonrado, você é pai. Você é pai. Deus te deu um coração para sofrer e para você se regenerar e continuar amando, ainda que você tenha sofrido, ainda que você tenha sido desmerecido ou ofendido. Você precisa manter-se assim. Quando voltar o seu filho, aceite ele. Aceite incondicionalmente. Veja que o menino, ao retornar, ele estava sujo, ele estava sem roupas dignas da família, ele estava sem anel nos dedos, ele estava sem sandália nos pés, como era normal um filho, de um homem próspero. Ele estava nada assim. E ainda assim, ele fora sem anel e sem sandália nos dedos, e sem uma roupa digna, e sem uma boa fragrância de um bom banho, ainda assim, ele foi aceito incondicionalmente. O texto deixa claro para nós que ele diz: e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. Se mudou a atitude, se houve arrependimento, a gente não precisa nem esperar, está limpo, a gente precisa nem esperar as coisas todas se acertarem. Redirecionou a vida, assumiu uma nova postura, então é a hora, é o momento de nós termos o aceite incondicional. O texto diz aí, olha, e correndo, o abraçou ao seu pescoço e o beijou, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Ou você ama o seu filho nesse momento, olha o momento que a gente está falando. Não é no primeiro momento da rebeldia e não é no segundo momento da reavaliação. É no momento do retorno. Repete comigo, é o momento do retorno. Ou você ama o seu filho incondicionalmente, ou você vai perdê-lo completamente. Ou você ama incondicionalmente, ou você vai perdê-lo completamente. Agora, cabe lembrar aos irmãos, que no período da rebelião, essa postura do pai não foi incondicional. Agora está sendo. Porque naquela casa tinha regra, não era bagunça. O filho, sabendo que aquela casa era uma casa de regra, disse: pai, dá-me a parte que me cabe dos haveres. No passado, não muitos dias, partiu para uma terra distante, porque ele sabia que bagunça naquela casa não teria. Então, essa incondicionalidade no trato não se deu na fase da rebelião. E também não se deu na fase da reavaliação, mas ela se deu na fase do retorno. Então a gente tem que entender
que a nossa postura errada na vida dos nossos filhos, em determinada fase, ela pode corroborar para um final feliz ou para a destruição dos nossos filhos. A verdade é, irmãos, que nós precisamos e carecemos, eu, você, todos nós, pais e mães, e aqueles que serão pais e mães, e aqueles que terão seus filhos, que hoje ainda têm idade, em fase adulta, nós precisamos de muita graça de Deus e sabedoria, porque se você se comportar errado em determinada fase, você vai colaborar para um final ruim do seu filho, para um mau final do seu filho, para um final não feliz do seu filho. Em terceiro lugar, nessa fase do retorno, perdoe seu filho completamente. Perdão completamente. Esse perdão aqui, ele foi completo, irrestrito. Esse perdão aqui, ele foi um perdão glorioso, majestoso, sublime, brilhante. Porque o pai, ao perdoá-lo, ele ressignifica o filho diante dos seus trabalhadores, de toda a sua família, diante do próprio filho, fazendo aquilo que o filho jamais imaginava que o pai faria por ele. Ele diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa, repete comigo, a melhor roupa. A melhor roupa. Ele diz: traz uma roupa, ele diz: traz a melhor roupa, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o, artigo definido, o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Vamos dar uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, perdido foi achado. E começaram a regozijar-se. Meus irmãos, eu disse, e quero aqui, mais uma vez, ratificar, que eu não estou falando somente hoje aqui da sua relação com o seu filho, mas da relação do Deus Pai com cada um de nós. Quando nós nos arrependemos e para Deus nós nos convertemos, nos voltamos e nos redirecionamos a nossa vida para Deus, para agradá-lo, entendendo que sem Ele não há suprimento, não há vida, não há paz, não há alegria, não há futuro, não há vida eterna. Esse Pai, Ele nos veste da melhor roupa. E a roupa que Ele nos veste é a justiça do próprio Filho que Ele nos reveste. Ele nos reveste da roupa de Jesus, da justificação. Ele coloca em nós, irmãos, o status de filhos, que por eles foram adotados por causa do sacrifício de Jesus. E Ele nos convida a celebrarmos. E é isso que a gente faz toda vez que celebramos a ceia do Senhor. Não o novilho cevado, foi o Cordeiro de Deus que morreu por mim e morreu por você, e Deus está festejando o nosso retorno. Sabe por quê? Porque toda pessoa fora da casa do Pai, esse Pai, que é Deus, ele não está em termos genéricos. Ele não é Deus, arquiteto do universo, ele não é o cara lá do alto. É Deus que é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando alguém se refere a Deus e está se referindo ao Deus verdadeiro, esse Deus tem que estar atrelado à vida, obra, morte, ressurreição, ascensão e retorno de Jesus. Então, esse Deus, qualquer um que esteja fora da casa do Pai, que é a casa de Jesus, está morto e precisa reviver. Está completamente perdido e precisa ser achado. E quando esse morto revive, nós revivemos em Cristo. E quando esse perdido é achado, e nós nos achamos em Cristo, que é o aprisco. E quando isso acontece, meus irmãos, a festa nos céus. É um pecador que se arrepende. Deus se alegra com a nossa salvação. Diga glória a Deus por isso. Sobre nossos filhos, nós precisamos também. É amor, é graça e é aceitação também. Quarto e último lugar, esteja sempre presente na vida dos seus filhos. Versículo 31, fazendo menção ao mais velho, ele vai dizer assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Meus irmãos, desprezar a paternidade de Deus nas nossas vidas, por intermédio de Jesus, é desprezar a presença de Deus e é desprezar toda a herança que Deus tem para mim e para você. Quando eu desprezo a companhia de Deus ou a casa de Deus, eu estou desprezando essa companhia de Deus. Ele diz: tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Deus, Ele quer compartilhar tudo que tem conosco, e Ele não quer fazê-lo apenas nessa vida, seria muito pobre apenas nessa vida. Ele quer fazer isso aqui e eternamente, mas isso só é viável através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você crê nisso? Diga amém.
Só é viável através do Senhor e Salvador Jesus. Quanto aos nossos filhos consanguíneos, esteja sempre aberto e pronto. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu. É assim que Deus quer repartir a vida dele. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, ele vai dizer: Pai, eu quero que o amor que está na gente esteja neles, eu quero que onde eu esteja, eles também estejam, eu quero que a minha alegria seja a alegria deles, eu quero que a nossa paz seja a paz deles. Então Deus, ele quer repartir tudo que ele tem com você. Mas isso é possível quando em submissão nos colocamos diante e na casa do Pai, e nesses relacionamentos, né, juntos uns com os outros. Agora, irmãos, a verdade é que os nossos filhos consanguíneos, eles também precisam saber que você sempre estará perto em todos os momentos da vida deles. Todos os momentos. Vai depender da postura deles. Vai depender da postura deles. Essa postura incondicional, né, de ajudar o seu filho, ela precisa ser reavaliada. Até que ponto? Até que hora? Até que momento? À luz da parábola do filho pródigo, essa ajuda ela foi retida. Até que ele entrasse na fase 3. Até que ele entrasse no estágio 3, essa ajuda foi retida. E esse filho foi, pelo pai, apenas observado. Primeira fase, rebelião. O pai deixa ir. Deixa assumir as consequências. Deixa colher. A segunda fase, a fase da reavaliação. Deixa ele se reavaliar. Até que ele se conclua. Até que ele caia em si. Até que ele seja coerente. Até que ele se discirna. Até que ele entenda o que ele fez, o quanto ele pecou. E ele fala: ele pequei, foi um pecado. Pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno. Até que ele entenda o quanto ele é indigno pelo que fez. E o pai está esperando. E quando chega a fase do retorno, nós vemos esse desdobramento. Eu queria a sua ajuda para sintetizar e chegar aqui às vias de fato. Esse texto vai dizer assim, olha, no estágio 1 da rebelião, é deixar ir. É deixar errar. É deixar colher seus próprios erros. Amém, irmãos? Haja coração para isso. Haja coração. Pastor, minha filha gasta tudo e tal, e eu fico só cobrindo os furos. Você não está entendendo, você está estragando. Tem que aprender a administrar. Não vai aprender a administrar se você continuar fazendo isso. Bom, a fase da reavaliação, orar por eles. Porque a fase da reavaliação, eu não sei qual é a fase que a gente sofre mais, quando no confronto da rebelião ou quando na espera deles chegarem a cair em si. Eu não sei onde a gente sofre mais. Orar por eles, entregar a Deus e esperar em Deus. A sua relação com Deus é determinante. A sua aliança, a sua intimidade com Deus, para sofrer as vicissitudes, as dores, as agonias da paternidade e da maternidade. Olha, você precisa muito de Deus para essa hora. Olha, você precisa muito da graça de Deus para ter domínio próprio. E não em nome de amor pelo seu filho, em nome de não deixar ela sofrer o que sofreu, você agir errado na determinada fase. Muito da graça. Eu preciso, você precisa. Eu provavelmente falhei muitas vezes nesse aspecto. E nós precisamos da graça de Deus para que nos ajude. E o terceiro estágio, se arrependeu, voltou, quer consertar, quer ler na cartilha de Deus, quer ler na sua cartilha? Então, ame fielmente, aceite incondicionalmente e perdoe completamente. Completamente. Mas essa mudança de coração, de íntimo, de caráter, de alma, de posicionamento, de direcionamento, essa mudança, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer e a vida tem dessas coisas. E aqui a gente está falando na perspectiva do Evangelho. Os irmãos estão entendendo isso, na perspectiva do Evangelho. Agora, preste atenção numa curiosidade aqui. Eu queria que você lesse comigo. Tira aqui para a gente ler junto. Vamos supor que na fase da rebelião, lê o versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou, beijou. Ele fez isso na fase da rebelião, sim ou não? Não. Faltou beijo desse pai? Não. Eu gosto de beijar meus filhos. Mas foi a hora do beijo? Não. Tem pai que na hora da rebelião está beijando. Agora na segunda, na fase da reavaliação, vamos ler 22. Foi ali que aconteceu? 22, lê comigo. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde-lhe anel no dedo e sandália nos pés.
quando o filho estava se reavaliando, o pai fez isso, sim ou não? Não. Ai, meu filhinho, minha filhinha está passando por isso, eu vou ajudar. Deixa reavaliar. Agora, na fase do retorno, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Quando ele fez, o versículo 20, o versículo 22 e o versículo 23, todos foram feitos na fase do retorno. Nenhum deles foi feito na fase da reavaliação. É difícil para nós. É difícil para mim. Mas fala para o teu, se tem um pai do teu lado, uma mãe, fala assim, segura a tua onda, irmão. Segura a onda. Senão, esse pai estraga esse filho, se na fase da rebelião, beijo e abraço. Ou na fase da reavaliação, ele está injetando recursos. Não. Amar incondicionalmente não é a mesma coisa que tratá-lo incondicionalmente. Não. Nós devemos amar incondicionalmente. Mas se nós o tratarmos incondicionalmente, a gente está estragando. Eu quero dizer para você que Deus te ama incondicionalmente. Fala para o teu vizinho, Deus te ama incondicionalmente. Mas Ele não nos trata incondicionalmente. Ele sempre nos trata com amor. Ele nunca nos trata segundo o nosso proceder. Eu creio, irmãos, nós que estamos em Cristo, Deus não castiga a gente. Deus não nos castiga. Deus disciplina. A disciplina é um ato de amor. O castigo é um ato de juízo. Disciplina é um ato de amor. Olha, não disciplina não essas crianças que cantaram aqui, você vai ver no que elas vão se tornar. Você disciplina. Então Deus, Ele nos disciplina. Eles apenas precisam escolher se você estará perto celebrando ou chorando por eles. A postura é deles. Esse pai, ora celebrou, ora chorou, e foi a escolha que eles fizeram. Meus irmãos, eu quero dizer que nós todos estamos sendo chamados ao arrependimento. No Evangelho de Mateus, o primeiro pregador foi João Batista. Nos Evangelhos, os primeiros pregadores, primeiro foi João Batista, depois foi Jesus, depois foi Pedro, e aí até hoje estamos pregando, falando a mesma coisa. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é um chamado para a volta, para a casa do Pai, para o coração do Pai. O arrependimento é um chamado de Deus para o suprimento da casa do Pai. O afago, o amor, o abraço, o beijo. O arrependimento é um chamado para o anel no dedo, para a sandália dos pés, para a melhor roupa. O arrependimento é um chamado porque estávamos mortos, ou estamos mortos. Estávamos perdidos, ou estamos perdidos. Mas quando nós nos arrependemos, aí nós revivemos. E quando nós nos arrependemos, nós somos achados. E somente na casa do Pai, a plena alegria. Olha a ilusão que esse menino caiu. Pensava ele que o mundo lhe traria alegrias e que o mundo lhe satisfaria a alma e preencheria as lacunas do seu coração. Então ele sai em busca de aventuras que de fato alegrasse a sua alma. Lê do engano. Ele se decepcionou. Gastou tudo que tinha, ninguém lhe dava nada, acabou sozinho. E eu quero agradecer ao Deus Pai, que, ilustrando essa história aqui, falando de mim e de você, Ele age perfeitamente em cada fase da nossa vida. Eu não sei que fase é essa que você está passando, mas eu quero dizer para você, que se você acha que Deus não está fazendo o que Deus está fazendo, ou se está faltando algo de Deus na sua parte, eu quero dizer para você que Deus está te amando incondicionalmente. Mas Ele está tratando você da forma que você precisa. Porque o propósito de Deus é de que você tenha um final feliz. Quem entendeu, diga amém. E se você quer que seu filho também tenha um final feliz, você precisa ter coração para não tratá-lo de maneira errada em nenhuma dessas fases. Seja na rebelião, seja na reavaliação, ou seja no retorno. Que você o trate bem, com sabedoria, à luz de que tratou esse pai aqui do filho pródigo, e aí sim, certamente, nós, irmãos, teremos em nossos filhos finais felizes. Você pode ficar de pé e ler comigo? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão,
o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Em Jesus, deixa eu explicar uma coisa para você. Em Jesus há fim em toda a orfandade. Em Jesus, todo ser humano, legalmente, legitimamente, passa a ter Deus como Pai. Somente em Jesus. Somente em Jesus. É verdade que de maneira coloquial, de maneira popular, a gente diz, todo mundo é filho de Deus. De fato, a gente diz isso, todo mundo é filho de Deus, e não tem algo de muito errado não, porque Deus criou a todos. Mas comprometidamente, legalmente, legitimamente, segundo a lei de Deus, e segundo as promessas de Deus, e para receber tudo que Deus tem, e para viver, né, tudo que Deus tem para viver, nós temos que ser filhos de Deus. E só tem uma maneira de ser filho de Deus, é através do reconhecimento, do senhorio, do nosso Senhor e Salvador Jesus. E Deus quer que isso aconteça na sua vida. Eu não sei que fase você está atravessando, mas Ele está tratando você da maneira correta. Assim como Ele tratou o pródigo. Ele só ajudou quando ele se arrependeu. Ele só ajudou quando ele se quebrantou. Por quê? Porque se ele ajuda, ele estaria patrocinando, né, a desgraça daquele menino, mandando recurso para ele gastar, né, com o seu próprio veneno. Mas suprimento só na casa do Pai, debaixo da sabedoria do Pai, debaixo do amor do Pai, debaixo dos mandamentos do Pai, que não são penosos, são para a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Então nós vamos orar agora. Primeiro, Senhor, dá sabedoria para a gente agir com nossos filhos. Senhor, dá-nos coração para a gente discernir uma fase da outra e dá-nos coração para a gente fazer, porque é difícil fazer. Difícil. Quem é pai aqui já passou por isso? Levante a mão. É ou não é difícil? É difícil. A gente vê uma coisa acontecendo e diz, vou agir agora. Não, Senhor, que fase é essa? Essa fase eu tenho que deixar. Essa fase eu não tenho que deixar. Então, que Deus dê sabedoria a cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós, pais e mães, tutores, educadores, nós aqui, avós, nós aqui, tios e tias, nós aqui, Senhor, que adotamos, nós precisamos, Senhor, que Tu nos dê sabedoria para discernir um estágio do outro estágio. E além de discernirmos, Senhor, sabermos que comportamento nós precisamos ter para com os nossos filhos aqui, a fim de que nós cooperemos, Senhor, com um final feliz na vida dos nossos filhos e das nossas filhas também. Senhor, nós precisamos de encorajamento, coração para fazer isso, porque às vezes nosso coração nos engana. Nós, Senhor, nos amolecemos o coração e fazemos, deixa eu fazer isso, pelo menos agora, e não é a hora de fazer isso. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, do nosso exercício, Senhor, de paternidade, maternidade. Nós queremos ser uma bênção para os nossos filhos, Senhor, amá-los incondicionalmente, mas não tratá-los incondicionalmente. Cada fase exige um tratamento diferente. Nos ajude, Senhor. É a minha oração e a segunda oração que eu faço, Senhor. Se alguém chegou nesse lugar, tendo um dia já estado aqui, ou se alguém entrou nesse lugar, sem que nunca tenha provado da mesa do Pai, e saiu e se distanciou, ou tem vivido a vida distante desse Deus generoso, maravilhoso, perdoador, bondoso. Senhor, ajuda cada um aqui a entender que o nosso lugar é na casa do Pai, que o nosso lugar é gastando, investindo a nossa vida diante de Deus, e não nesse mundo vivendo dissolutamente. Toma teu filho em tuas mãos, Senhor, traze-os de volta, ajuda o Senhor a cair em si, e fazer, Senhor, esse caminho de retorno, ou esse novo caminho para a Tua presença, para Te conhecer. Eu oro, Senhor, por cada visitante, por cada digníssimo irmão que hoje nos prestigia, estando aqui nessa noite. Abençoa Teu filho, abençoa Tua filha, Senhor, que essa voz não seja minha, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo a falar com cada coração, com cada mente, com cada alma. É a minha, é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.